Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. O Brasil não é um país soberano porque as Big Techs estão sugando a nossa soberania. A Djamila Ribeiro Tô algemado. E o governo ele tá discutindo agora como que ele pode fazer um projeto para combater o antitrust das Big Techs. Então eles perceberam que regular as redes sociais não ia dar certo, eles estão pegando uma ótica um pouco diferente das antitrust. Eu acho que vale a pena ver o que a Djamila Ribeiro falou. E aí muita gente pode estar pensando, caralho, mano, por que vocês estão falando sobre a Djamila Ribeiro? Porque, cara, tem uma parcela muito grande do Brasil que tem esse tipo de pensamento aqui, que realmente acredita que todo esse negócio de Big Tech é um afronte à soberania do Brasil. Só que você precisa entender o que essas pessoas propõem e como que só é uma visão sem pé nem cabeça. Uma visão que na medida que ela tem uma proposta que não existe, ela não poderia se manifestar no mundo real. E no fundo é só uma desculpa para regular algo que compromete o poder político deles, que você consegue ver claramente nessa discussão de combater as Big Techs através de poder antitrust, né? Então, enfim. Começando aqui com a matéria da Djamila Ribeiro, você consegue ver... Primeiro ela começa a falar sobre deportação de imigrantes, que eu acho que não tem nada a ver. E aí depois ela entra sobre a dependência econômica e tecnológica dos países latino-americanos do sistema político dos Estados Unidos, né? Então ela acha que esse é a questão central na relação dos países da América Latina e dos Estados Unidos. O maior problema que tem é os valores americanos que estão embutidos nessas plataformas chegam aqui no Brasil. Eu acho que não é nem valores, eu acho que a Djamila Ribeiro iria além, que o governo americano maquiavelicamente está impondo coisas que beneficiam eles nas redes sociais da América Latina, entendeu? Boa. É uma visão surreal, né? Mas é isso. Então, cara, dado que a gente não tem uma alternativa nacional ao Google, ao Facebook, ao Instagram, é exatamente isso que ela vai discutir. Ao X, cara, a gente é escravo, lacaio dos Estados Unidos nesse mundo digital. Sim, você consegue ver a visão de mundo que ela tem com essa pintura. Então, você vê a América do Sul de cabeça para baixo, né? Porque, afinal de contas, por que a gente sempre bota os europeus e os americanos no topo? Isso é uma ilustração muito famosa uruguaia, né? Exato. E aí pintou de vermelho. Pintou de vermelho e amarelo, que são as cores tradicionais do socialismo, e botou uma mão fechada fazendo isso, que também é o símbolo da luta das classes oprimidas, etc. Enfim. E aí ela fala: com o advento das redes de socialização digitais, a disparidade tecnológica agrava sem marcha a ré, a ponto de um país continental como é o Brasil depender toda ou quase toda comunicação em redes, enfim, tá incluindo páginas oficiais de plataformas americanas. Esse parágrafo está muito mal escrito, tá até com muitas vírgulas. No fundo o Brasil depende dos Estados Unidos. Isso aí sabe o que é isso? Quando a pessoa começa a escrever assim, excesso de autor francês. Sem sacanagem. O cara fica todo... Então o cara tem muito desvio, uma coisa muito... Exato. Tá lendo muito Foucault. O fato o Brasil depende dos Estados Unidos e obedecem ao humor democrata ou republicano na Casa Branca, né? Tá chateada porque o Elon Musk comprou o X e mudou o sistema de moderação. Exato. Engraçado, né? Que quando era o humor democrata eu não via ninguém reclamando. Uma absoluta colaboração. Até hoje tem, né? Parte das Big Techs. Se mandar derruba ainda. Além disso, mesmo com o Brasil fiel a esses temas, conflitos ainda assim emergem, pois o país é um dos maiores mercados de usuários do mundo, né? O Brasil, segundo essa Nielsen, é o líder global de influenciadores digitais no Instagram. Diz muito sobre a nossa cultura. Cara, o Brasil é um dos povos mais cronicamente online, um dos maiores adictos, né? Eu trataria assim... O brasileiro é muito sociável. Se ele puder conversar e concordar e fazer small talk, vai fazer, mano. Imagina agora, tem uma plataforma de small talk só de fofoca, né? De fofoca infinita. Fofoca também. E aí, cara, é isso, né? Nós somos usuários crônicos, somos os maiores escravos, né? Nesse sentido. E aí ela fala, nesse contexto seria impensável uma atividade política e econômica desse tamanho não ser regulada. Eu até concordo com ela, tá? Mas eu acho que, nesse momento, eles não estão falando de regular a Big Tech porque, nossa, é uma atividade muito grande para não ser regulada. Eles estão falando para regular puramente por um instinto maquiavélico, que é, a gente tá se dando mal, então a gente tem que regular. Virou a maré, né? Exatamente. Existe uma saída? Venho pensando sobre isso com vocês nessa coluna e no texto semana passada escrevi que uma possível solução seria a criação de um polo Big Tech brasileiro. Boa. Foi uma provocação. E aí, enfim, qual é a formação da Djamila Ribeiro? Mestre em Filosofia Política pela Unifesp e coordenadora de ONG. Cara, desculpa, mas a economia e a inovação e tal não funciona dessa forma, não é você... Vamos criar um polo Big Tech brasileiro. Nem a Europa conseguiu fazer um polo Big Tech. Os únicos países que têm tecnologia é os Estados Unidos. É a China. A China e Israel também tem. Mas é umas coisas um pouco diferentes, assim, né?
adequada para a dimensão, né? Exato, exatamente. Muito menor. Tecnologia israelense é voltada para tecnologia militar, né? Sendo um país em guerra, ou então é meio through the cracks, assim, né? Exato. Das coisas que os Estados Unidos e a China não estão dando tanta Então, atenção. se nem a Europa conseguiu, a pretensão de que o Brasil vai conseguir, direcionado pelo governo, é delusional. Não, é maluquice, porque o Brasil é um país que mal se industrializou e regrediu, né? Então é meio que, tipo, o estado de natureza das coisas é uma grande da porra da fazenda. Então não ia ser tão trivial assim você chegar e fazer, Lula vai juntar as maiores mentes brilhantes do país, vai repatriar os cérebros que foram perdidos lá dos Estados Unidos, né? Os caras que foram pesquisar e, cara, vai juntar todo mundo, pensa aí numa cidade, sei lá... Sorocaba. Sorocaba, a cidade tá sob polêmica agora lá por causa do prefeito. Vamos botar essa. Ia ser uma cidade do Nordeste. Vamos botar todo mundo em Maceió. E aí lá em Maceió, as maiores mentes do Brasil vão pensar, vamos fazer vamos criar um polo Big Tech, né? Que é tipo uma coisa que você cria, assim, né? Funda. Não, né? Vale do Silício foi uma coisa, querendo ou não... Orgânica, né? Claro, o Estado americano botou a mão forte ali depois pra incentivar, pra fazer o negócio proliferar, mas aconteceu, né? Sim. Enfim, levando a provocação adiante, no texto anterior fiz referência a uma empresa pública nacional de redes sociais. Isso é copiar o modelo chinês 100%. Porque na China, eu não sei se vocês sabem, mas não existe WhatsApp, não existe Facebook, existem versões chinesas nacionais. E na China todas as empresas são controladas pelo governo, de uma forma ou outra, né? Então, esse tipo de coisa abrir a margem para o governo ler as mensagens do WhatsApp das pessoas, o governo regular as redes com a mão pesadíssima, enfim. Isso pode despertar incômodos em quem se pensa patriota. Porém, é preciso dizer que ser patriota é muito diferente de amar o seu país. Cara, o que mais me dói nesse texto é que eu tenho certeza que ela tava... Sabe, se achando foda. Cara, eu tenho certeza que ela tava achando... Cara, eu acabei de fazer uma título de exemplo, jurar a bandeira, seja do Brasil, dos Estados Unidos ou de ambos, ou mesmo chegar ao ponto de chorar de emoção na presença de uma autoridade americana, é fácil. Pessoal, é aquela parada que o americano fala tongue in cheek, tá toda... Exato. Enfim. Agora, levantar uma empresa nacional de tecnologia em redes sociais é algo que exige comprar incômodos anti-Brasil e pró-trumpistas. Mas o que ela não entende é que, tipo assim, cara, qual o sentido de você ter o ímpeto empresarial se a tua intenção é regular a porra, entendeu? Exato. Porque eu vou criar a merda da empresa pra ser subjugado por um órgão público, sabe? É tipo, cara, a internet, essas tecnologias digitais, no início, elas, pelo menos elas nascem assim, né? Meio que um âmbito de caralho, eu vou criar um novo mundo onde eu sou livre, sabe? Meio que esse ainda é, pra mim, o undertone de toda a internet. É uma coisa meio libertária, de raízes libertárias. Aí, pô, tu vai... Sabe? Não funciona com esse direito. Não funciona. Tipo, direcionar assim, eu vou fazer aqui uma sala com grandes mentes, vocês só saem daí quando tiver o Zap. Quando tiver, avisa o ministro que ele vai regular. Teve algumas coisas que o Brasil fez bem com direção estatal. Eu vou pontuar em termos de tecnologia, né? Então, vamos lá. A Embrapa, famosamente, fez a soja transgênica. Genial. A Embrapa tem alguns outros grandes conquistas. A Embraer é uma empresa de ponta de aviação para aviões menores. Sim. E a Petrobras descobriu o pré-sal, que é uma coisa bem impressionante. Só que, tirando esses três exceções, assim... Sabe aquela que faz eletrodoméstico também? É boa. Esqueci que é nacional. Mundial, eu acho. Enfim. Mas ela não é estatal, né? Não. Então, eu tô falando de estatais, estatais. Tá. Mas a Embraer, ela contou com o ITA, que é um instituto tecnológico de, ponto, assim, nível global. E a Petrobras também contou com, os engenheiros mais brilhantes do Brasil pra conseguirem fazer essa descoberta. Foi o Dr. Oil. Não, é geração de fodões desde muito tempo, né, cara? Exato. ITA e Petrobras são coisas que são construídas já. E a Embrapa, sem dúvida, também tem seus expoentes e tal. Mas a grande maioria das empreitadas estatais, assim, brasileiras, não são de ponta. Você vê o Correios, famosamente uma empresa mal gerida. Tem tantas outras que nem vem à mente. Os bancos. Os bancos estatais, eles eram horríveis na década de 90. Telefonia era horrível. Pra quem não sabe, a galera mais nova, enfim, a gente não pegou isso, né? A gente sabe que a gente leu. Cara, demorava anos pra você ganhar uma linha telefônica. Anos, literalmente, porque... E era tão caro que era hereditário, cara. Você herdava a linha telefônica da pessoa que um parente seu que tivesse morrido. E aí o FHC e o Collor privatizaram essas coisas e agora, hoje em dia, a telefonia no Brasil, ela tem seus problemas? Tem, mas ela funciona bem, sabe? Muito melhor do que era naquela época e a mesma coisa vale pros bancos estatais. E via de regra, cara, nem a China, que é um país que direciona muito o crescimento, né? Exato. Ela tem um estilo meio dentro e fora, assim, sabe? Sim. Ela meio que identifica a área... Ela faz meio que uma...
Ela meio que abre, assim, a área pra competição. Mas quem toca a empresa são os Não, empresários. e é um negócio super anárquico. Então, tipo, são vários grupinhos, assim, de chineses extremamente talentosos disputando meio que hegemonia sobre um novo campo que o governo chinês aprendeu. Até nisso tem um sentido de livre iniciativa. Exato. Quando um chinês vence, né, a competição lá, tipo, DeepSeek, ganhou. Agora, porra, ele é alçado por um status de caralho, esse é um grande empresário da China. Ele ainda tem uma determinada autonomia, ainda é uma empresa privada, por mais que ele esteja subjugado lá pelo mecanismo de Golden Share chinês, né? Que é a açãozinha preferencial que faz com que o governo chinês tenha a última palavra dentro de todas as decisões da empresa, se preciso. Sim. Ou seja, a empresa corre basicamente como, caralho, um Estado... Todo o processo é, tipo, extremamente liberal, anárquico, assim. Mas o governo tá supervisionando de fora para garantir, enfim, motivos de soberania, etc. E aí Jamila Ribeiro fala de mito da democracia racial, que não tem nada a ver. Eu não sei nem porque ela mencionou isso no texto. E, enfim, iniciativas brasileiras tampouco parecem uma força suficiente para a arena global. Pelo menos ela reconhece isso, né? Que não dá. É melhor do que nada, por certo. Enfim, aí começa. Essas empresas americanas vão além do monopólio da inteligência artificial e gozam do monopólio das plataformas de redes sociais. Além disso, contam com décadas de antecedência, capital colossal e ajuda governamental. Tamanha letargia histórica dos políticos brasileiros tomaram uma atitude nesse sentido que talvez seja tarde demais. Ela faz uma citação do Paulo Freire, que eu acho que não tem nada a ver também. Qual é a citação? O jeito é não desistir e construir esperançando, como disse Paulo Freire. Não desistir, né? Não sei, enfim. Cara, eu acho engraçado, tem literalmente, tipo... Tem o Varoufakis, né? Que é um dos grandes marxistas do mundo hoje em dia. Ele escreveu a porra de um livro sobre isso ano passado, que é sobre tecnofeudalismo. Enfim, isso já era um papo que estava rodando há um certo tempo, meio nas esquerdas, assim, até na direita mais distopista, assim, utopista. E ele fez um tratado sobre a parada. Cara, isso não aparecia no título da Jamila Ribeiro, tipo assim, caralho, tipo, cara, o que você tá lendo, entendeu? Meio que já tem uma obra, já explicando tudo que você tá tentando formular aí, que é a noção de que, cara, conforme a gente vai vivendo cada vez mais nesse mundo digital, e nesse mundo digital você não é cidadão, mas você é um produto / consumidor, né? Você alimenta com informações a máquina que distribui essa informação para as empresas, whatever. Esse é um novo modelo a ser replicado de civilização, onde todos nós, alguns mais do que os outros, né? No sentido que, tipo, você pode estar dentro de uma plataforma com um certo clout, né? Tipo, você pode ser a Virgínia, né? A Virgínia seria tipo uma condessa no tecnofeudalismo. Mas o fato é que o cidadão, dentro dessa realidade digital, ele é tipo um servo. Ele tá preso à plataforma e... Exato. Enfim, tudo que você já poderia pensar sobre essa porra, um cara já escreveu um livro e já publicou. E ela nem citou, né? Nem citou, cara. Nem sabe, entendeu? Enfim, e aí o governo Lula também quer ampliar poder antitrust contra as Big Techs, que basicamente, pra quem não sabe o que é antitrust, é quando uma empresa tem poder de mercado demais, o governo ele se resguarda o direito de intervir e tipo fatiar a empresa, ou então regulamentar a atividade dela, para que ela não fira os consumidores. E o Lula está levantando isso. Então o CAD poderia, por exemplo, investigar se uma das Big Techs está praticando autofavorecimento. Isto é, dando preferência a seus próprios produtos. Como investiga a ação nos Estados Unidos contra a Amazon. Também nos Estados Unidos, o Google é acusado em ação de exercer poder monopolista no setor de anúncios digitais e busca. A Apple também é alvo de ação antitrust do Departamento de Justiça americano, acusado de cobrar taxas excessivas na App Store. E a coisa mais interessante para mim é esse parágrafo aqui, é o que revela tudo, que é: o governo acredita que um projeto de lei nesses moldes enfrentaria muito menos resistência no Congresso do que propostas de regulação que foram apresentadas anteriormente, que tratavam de moderação de conteúdo. Propostas como o PL das fake news foram bombardeadas pela oposição, que caracteriza as tentativas de moderação de conteúdo como censura ao Ministério da Verdade. O que eu acho que tá certo, na minha opinião. Tipo, a oposição tá certa em falar que isso de fato se aproxima de uma censura, né? Mas o que eu acho interessante é isso, cara, por anos, todo mundo sabe que as Big Techs, elas têm esses poderes monopolistas há muitos anos. Desde, 2010, assim, as pessoas já discutem isso, que é tipo, cara, até que ponto isso não é caracterizado como monopólio natural, sabe? Que é uma empresa que naturalmente vai ter uma fatia muito desproporcional no mercado. E os outros monopólios naturais são regulados pelo governo, muito regulados. Então, água que leva à sua casa é um monopólio natural. Isso era tudo porque basicamente não faz sentido você ter duas empresas, porque
a maior empresa sempre vai ter o mercado inteiro, sabe? Porque não faz sentido você começar a investir, construir seus próprios canos e o cacete A4 se uma empresa já tem cano. Você só vai usar o serviço dela. Mesma coisa vale para gás, a mesma coisa vale para eletricidade. Essas utilities, que se chama, são monopólios naturais e o governo regula muito, né? E as Big Techs também são monopólios naturais, por outros motivos, mas são. É pelo que se chama de network effect, né? Que é, por que o Twitter é legal? É porque tá todo mundo no Twitter. Se você tentar criar um competidor do Twitter, ele não vai ser tão legal, porque ninguém vai estar nessa tua rede. E vai ser muito difícil você criar meio que essa bola de neve e tal. Enfim, mas o fato é, cara, tiveram 15 anos para regular as redes sociais e só estão fazendo agora, que é justamente o momento que tá indo contrário aos interesses do governo do Lula. Maquiavelicamente, eu não posso nem condenar o que ele tá fazendo, de fato. Se eu estivesse na posição dele, eu faria a mesma coisa. Mas cara, e aí estão levantando vários argumentos, na minha opinião, isso aqui é um bom argumento, tá? Para regular a rede social, combater antitrust, porque a própria Folha falou, nos Estados Unidos já é feito. Na União Europeia isso já é feito. Então, você realmente vai argumentar contra fazer isso no Brasil? Tá numa posição meio precária. O argumento da Djamila Ribeiro de soberania, que é a coisa do tecnofeudalismo, ele também eu não acho um mau argumento, não. Eu acho ele um argumento razoável, assim, tipo, cara, você tá à mercê de um nobre estrangeiro. Tipo, o Elon Musk, ele tá comandando a praça pública de discussão na internet. Aí você, como Brasil, realmente vai aceitar isso? Cara, difícil defender, né? Sendo um brasileiro, assim, sabe? Cara, é difícil. Eu acho difícil, mas ao mesmo tempo é aquilo. Então, o que fazer? Sim. O Brasil não tem condição de desenvolver seu próprio ecossistema. Mais ou menos. Alguns eu acho que até teria, cara. Zap. Tá ligado? Zap teria tranquilamente. Mas, o Zap eu acho que é o único que teria a possibilidade de... Mas o que você acha que seria tão difícil de copiar o Instagram, assim? Sabe? Porque nego de fora não ia fazer conta aqui. Então, mas seria igual a China, né? Você teria um Instagram totalmente apartado, assim. Exato, entendeu? E aí a dificuldade é que, cara, o brasileiro é diferente do... Você teria que meio que proibir o cara de usar o Instagram gringo pra... Além disso, né? Então, cara, é uma medida de fechamento até de fluxo de informação. Por exemplo, a gente experimentou na época que o X foi banido. Uma merda. Eu achei que piorou, a qualidade do programa piorou muito, que a gente só podia se pautar em jornal, entendeu? Então não dava pra saber o que tava pegando fogo, o que não tava, o que não foi noticiado, mas que mesmo assim precisava aparecer e tal. O programa ficou meio enorme demais, assim, por um mês. Não tinha espaço nenhum. Pra mim, a única rede social que faria sentido, talvez, ter, é porque aquela parada também... Eu nem sei de onde é. O WhatsApp é americano? Sim, no Meta. O WhatsApp é do Meta, é verdade. Talvez o Zap, entendeu? Mas qual é o grande ganho disso? Exato, você vai regular o Zap. Exato. Agora, criar um ecossistema de internet nacional todo, aí, cara, Brasil Gram, Brax, né, pra ser o X, Brasil Book. Cara, entendeu? Eu não sei se esse é o caminho, não sei nem se dá, entendeu? Porque aí também vai ter um bando dessas merdas pra ser tudo um lixo, ser tudo deficitário, pra tudo ficar defasado em relação ao que os Estados Unidos vai fazer. E a gente tem que correr atrás. Eu acho bem complicado, mas é um caminho possível, né? Se você acha que a verdadeira posição soberanista é tipo a desilusão absurda, né? Sim. Porra, deveria advogar programa espacial brasileiro. Exato. Sistema de satélite brasileiro. Totalmente. Porra. Que é uma coisa que a Índia faz, né? Ou seja, a Índia é um país mais soberanista porque eles têm inimigos diferentes do Brasil e eles fazem essas coisas, então... cercado de rivais. Né? Literalmente, o Paquistão é um país jurado de morte com a Índia e a China cada vez pior. Enfim, mas isso aqui é uma coisa 100% hipócrita, esse negócio de... soberania brasileira e tal. Por quê? Primeiro, eu não estava reclamando antes, e depois, a Djamila Ribeiro faz parte de várias ONGs que recebem dinheiro internacional, então a gente pesquisou aqui na IA. Talvez a IA esteja errada, cara, talvez ela esteja, né? Mas, por exemplo... Essa Perplexity, ele cita fontes e tal. Perguntou quais ONGs ela é ligada. Então citou essas 3. Dentre elas, o Instituto de Mulheres Negras Imune recebeu apoio da Open Society Foundation em um dos seus projetos, entendeu? Então, cara, Open Society dinheiro vem de fora. É o dinheiro do George Soros, que tipo, é uma coisa muito espantalhada, tá? A gente não quer nem somar a galera, nossa, o George Soros manda em tudo e tal. Mas uma coisa é fato. Ele é um dos financiadores assim, das pautas progressistas globais e muitas ONGs no Brasil recebem esse dinheiro e a Djamila Ribeiro faz parte desse mundo, entendeu? E aí, que diabo de você é um soberanista
causas que você quer, quer dizer que você não é um soberanista, quer dizer que você é uma pessoa que maquiavelicamente tá usando o argumento da soberania para suas pautas, o que é esperado, sabe? Mas é meio mentiroso, assim, entendeu? E é isso. Não é honesto, é o próprio timing da coluna, eu acho que revela, entendeu? Sim. É no momento que o Facebook, tipo, no momento que aquisição do X, papel do X na eleição do Trump. Essa foto aqui, né? Exato, tudo. entendeu? Esse é o pesadelo. O Jeff Bezos, o cara do Google, o Sundar Pichai, o Elon Musk lá trabalhando com o Musk. Sim. Cara, mas eu considero que é inevitável que, tipo, eu sinto que nos Estados Unidos a situação tá um pouco tensa, que esses caras são poderosos demais. Eles não são tão populares assim, não tem uma galera que é tão entusiasta assim, de tecnologia, tem muita gente que tem medo, sabe? É um monopólio, meio que um monopólio natural, né? A internet, plataformas de forma geral não são coisas de tipo livre competição, assim, né? Então, quem chega antes leva. Quem cresce primeiro leva tudo, basicamente. Não sei, cara, eu consigo imaginar que, tipo, não vai ser o Trump o presidente fazer, mas um presidente americano vai tentar repartir, eu não sei, ou talvez só a nível societário a coisa. Exato. E uma coisa que eu acho também é que isso aqui, cara, que o Lula tá propondo, é algo que já tá gerando problema nos Estados Unidos. Então, não é como se os americanos tivessem de olhos fechados, tipo, não, deixa a Europa nos regular, deixa o Brasil nos regular. Não, o Mark Zuckerberg, ele tava reclamando justamente como que a União Europeia tava regulando de forma meio injusta o Facebook. Ele considerava aquilo extorsivo. Então, literalmente, a empresa americana estava sendo extorquida através de multas e tarifas e taxas pelos europeus, e que ele iria trabalhar em conjunto com o governo para que isso não acontecesse. Ou seja, talvez, cara, o tempo de regular as redes sociais já tenha passado. Talvez agora, se você tentar regular as redes sociais, o Trump chega e fala: tarifa de 50%. E vai dobrar para 100% semana que vem. Igual ele fez com o cara da Colômbia, e aí você tá ferrado, entendeu? É um vetor de soft power americano. É um vetor imenso de soft power americano. Sim, toda a cultura americana emana, assim, pela plataforma. Fora os valores também, né? Sim. Eu sempre falo sobre isso também, eu temo ser repetitivo, mas... Cara, a plataforma digital, ela é um universo, assim, né? E ele é estruturado conforme o desejo do proprietário. Então... Sim. Era até o paradigma daquele documentário que teve, né? O dilema das redes, um negócio assim, que é tipo, a rede social ela meio que fabrica essa bipolarização, porque isso potencializa os ganhos internos dela. Eu não acredito definitivamente nisso. Mas a verdade é que, por exemplo, um exemplo muito claro. Elon Musk acredita que liberdade de expressão é um valor irrestrito. Você pode ser checado pelos seus peers, né? Pelos seus amigos, mas não tem um ente maior que governa. Isso é extremamente americano. A anomalia total, tá? Nenhum outro país no mundo é assim, né? Só Nunca assim, foi, praticamente. Exato. A Inglaterra foi assim por um breve período. Pois é, e aí, aí chega no Brasil esse conjunto de valores, choca. Mas ao mesmo tempo também influencia a garotada que tá entrando. A gente pois é, mesmo. Cara, quantos brasileiros não foram introduzidos a todo esse debate da liberdade de expressão com argumentos americanos, quando o Monark tava falando as coisas dele, que levaram ele a ser processado e tal. Mas é isso, é um choque de valores, né? O Monark, ele absorveu valores americanos, trouxe pro Brasil, aqui gerou problema com as autoridades, mas ele popularizou a coisa. De certa forma, ele até se martirizou. Até que ponto o martírio do Monark, eu acho que ele ficou meio biruta assim. Ficou biruta. Mas ele teve um certo martírio pela causa da liberdade de expressão. Com certeza. E isso pode inspirar a juventude, tipo, caraca, liberdade de expressão no estilo americano, ela é o ideal mais alto. E no Brasil inteiro. E aí, tipo, o que vai projetar, na verdade, não é nem o lado Kamala Harris dos Estados Unidos, porque esse grupo tá meio em rejeição, né? Cara, esse lado, tipo, turbotecnologia do Donald Trump, liberdade de expressão restrita, prosperidade. Eu sinto que os Estados Unidos não vai mais dar bobeira, entendeu? Vai instrumentalizar, até a própria relação das empresas acabou de ficar muito mais próxima com o governo federal agora nesse mandato do Trump. Então, os Estados Unidos vai instrumentalizar isso para fazer o que tiver que fazer, o que sempre fez, né? Exato. E talvez a tragédia da Djamila seja reconhecer que, cara, sempre foi os Estados Unidos, entendeu? E a gente nunca teve opção. E é isso. Exatamente, cara. Eu acho que resumo da ópera é, cara, vocês já até tiveram a oportunidade de fazer isso, vocês não fizeram porque não serviu o interesse político de vocês, o que eu esperaria diferente. Uhum. Agora é tarde demais. Agora vocês vão lutar uma batalha que vocês vão ser derrotados. E pra mim, todo o debate do PL das fake news é isso, sabe? Cara, isso aqui não ter passado de jeito nenhum, tá impossível de passar no Congresso, demonstra muito como que, tipo, cara,
mexer nas Big Techs é um vespeiro que os próprios meio bolsonaristas no Brasil não vão te deixar fazer, entendeu? Na medida que eles têm algum poder, se você tentar fazer isso pelo judiciário, talvez dê certo, mas vai gerar rejeição na sociedade, sabe? Eu não acredito em protagonismo do Brasil nesse debate, honestamente. É tipo... Cara, é como se a gente quisesse disputar espaço agora, não dá. Se a maré mudar, vai mudar lá fora, né? Tipo, talvez a possibilidade do Brasil ter Enfim, eu acho até que o Brasil pode regular, pode testar e tal. Agora, o que eu acho que vai acontecer de fato é, cara, vai ser violentamente retaliado, entendeu? Então esse é o caminho que eu não prefiro. Mas, de qualquer forma, eu imagino que daqui a alguns anos vai haver alguma resistência a isso também, sabe? O que tá acontecendo ali no... Caralho. O que tá acontecendo ali no governo do Trump, cara, talvez seja o ápice de proximidade, né? Tem interesses divergentes entre os barões da Big Tech também. Sim. É um equilíbrio frágil. Então talvez a oportunidade de regular e de pensar em alguma coisa aconteça daqui a algumas décadas. Talvez, e aí você faz a sua coluna de novo, mas, cara, agora não, entendeu? Mas é isso. E se acontecer, a gente vai falar no BraStube. Exato. Se comunicar pelo Brax. É o Brax. Pelo Brazap. Exato, mano. Mas é isso, pessoal. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Confere o nosso site www.novosclassicos.com.br que a gente bota um episódio extra toda vez que a gente grava. Dessa vez é sobre as políticas de diversidade nos Estados Unidos, como elas estão começando a ser abandonadas pelo governo e muitos, inclusive democratas, estão ficando, cara, ainda bem, porque isso foi um fracasso, entendeu? Então entra no site, lá você pode virar membro também, míseros R$8. Tem acesso ao nosso programa de perguntas e respostas, que a gente responde as perguntas de vocês. Tem para todo mundo, tem conteúdo gratuito, tem conteúdo pago por R$8, onde você ajuda a gente a manter o site. Exato. E fora isso, nos siga no Twitter, o meu arroba é pessoa_A99. E o meu é @novosclássicos, eu roubei o arroba do Pessoa. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Valeu!